Glória a Deus. Meus irmãos, essa semana eu estava escutando um podcast do Jesus Cop, Douglas Gonçalves, e ele estava entrevistando um dos fundadores da Jocum. O seu nome, um senhor de idade chamado Jim Steyer. E esse homem começou a falar sobre a história dos avivamentos. Como, quando eles faziam análise da missiologia dos avivamentos, eles percebiam que todos os avivamentos, até o presente século, sempre aconteciam de maneira muito local. Por exemplo, o avivamento metodista de John Wesley, Inglaterra. Existem histórias de avivamentos, país de Gales, América do Sul e um ou outro país. Mas parece, dizia esse missiólogo, que algo está acontecendo de uma maneira diferente no presente século. E ele começava a relatar como, simultaneamente, Deus está se movendo em vários países. Por exemplo, esse ano ele trouxe um dado de que só na igreja da China nós temos dezenas de milhares de pessoas que entregaram a vida para Jesus. O país que proporcionalmente tem tido mais conversões, segundo esse missiólogo, é o Irã, um dos países mais perseguidos do mundo. E ele disse então que ele acredita, na sua visão como missiólogo, que algo diferente está para acontecer. Em vez de um avivamento local, num determinado país, numa determinada cidade, parece que Deus está movendo o mundo para fazer um avivamento global. Essa aqui foi a nossa ação semana passada, comemorando o Dia do Coração Aquecido. Nós decidimos, enquanto a igreja, dizer, nós não faremos só um dia do coração aquecido. Nós faremos uma semana do coração aquecido. E essa é a nossa forma de clamar ao Senhor, dizendo, Deus, nós sabemos que o Senhor está fazendo algo no mundo e nós queremos participar disso. Então, antes de começarmos a palavra, eu queria já orar por você. Se você tem de alguma forma esse fervor no teu coração, esse ardor no teu coração, e eu posso testemunhar que eu estava ali e o meu coração está queimando nessa tarde. Eu creio de verdade que a igreja do Nazareno, a juventude desse distrito, Mossoró, Piauí, Maranhão, Ceará, faz parte daquilo que Deus está fazendo no mundo. Você crê nisso? Então ora comigo em nome de Jesus. Pai querido amado, nós estamos aqui por causa do Senhor, Deus. E nós queremos rogar que desde já o Teu Santo Espírito aplique a Tua palavra em nosso coração. E nos permita fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo em todo o universo. Redimindo os povos. Em nome de Jesus. Se você crê e concorda comigo, diga um amém bem forte. Amém. Glória a Deus. Atos 3:6. Assim diz a palavra de Deus. Então Pedro disse, não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Eu queria que você me acompanhasse comigo. Eu sei que a galera aqui é muito boa de Bíblia, mas eu queria que você acompanhasse comigo para que a gente possa entrar nesse texto e meditar de uma maneira um pouco mais viva. Nós olhamos para Atos capítulo 1 e nós encontramos a narrativa daquilo que aconteceu com Jesus, da sua ressurreição até a sua ascensão. Existem poucas porções das Escrituras e da história que fala o que é que Jesus fez depois que ele ressuscitou. Parte disso nós encontramos em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, nós encontramos então Jesus Cristo falando ali com seus discípulos, trazendo uma das maiores promessas, se não a promessa que dividiu a história da igreja. E ele disse assim, fiquem em Jerusalém. Eu sei que a perseguição está forte, eu sei que vocês querem voltar para Galileia, eu sei que vocês querem voltar para a casa dos pais, mas fiquem em Jerusalém, até que do alto venha o Espírito Santo. E quando ele vier, vocês serão capacitados a serem minhas testemunhas. Então vocês testemunharão, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria, até os confins da terra. O texto sagrado diz que imediatamente, logo em seguida, Jesus então sobe aos céus. Os anjos se revelam e dizem, não se preocupa, da forma que vocês viram ele subir, ele também irá descer. E aí nós continuamos essa narrativa de Lucas. Chegamos então em Atos capítulo 2. E nós encontramos essa promessa de Jesus se cumprindo.
a profecia de Joel se cumprindo, de que haveria um dia que o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne. Não mais pessoas específicas, não mais ministérios específicos, mas sobre toda a carne. Então eles estão nesse dia, recebendo o cumprimento dessa profecia. O Espírito Santo então vem sobre eles reunidos em Jerusalém. E imediatamente o que é que eles fazem? Eles saem e começam então a pregar o Evangelho. Primeira pregação de Pedro, 3.000 se convertem. E nós continuamos a narrativa de Lucas. E vamos perceber então como essa igreja, que era cheia do Espírito Santo, vivia. O texto sagrado vai dizer que todos os dias eles partiam pão de casa em casa. Eles perseveravam juntos, unânimes em oração, na doutrina dos apóstolos, que cada coração havia temor a Deus, e todos os dias acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. Logo em seguida, depois desse derramado Espírito Santo, e da igreja começar a ser igreja empoderada pelo Espírito Santo, nós encontramos então esse relato, Atos capítulo 3. Pedro e João, por volta de 3 horas da tarde, como um bom judeu, eles vão então ao templo. Eu não sei se você sabe, mas o dia judeu começa às 6 horas da manhã e termina às 6 horas da tarde. Então é por isso que nós temos essa divisão. A depender da sua versão, vai dizer que era hora nona, exatamente 3 horas da tarde. Porque eles tinham 3 tempos de oração. Eles tinham o tempo de oração da manhã, o tempo de oração que dividia o dia e o tempo de oração da tarde. Então, nesse tempo de oração da tarde, onde também eram feitos sacrifícios, era comum que as pessoas fossem lá orar a Deus. O texto diz então que Pedro e João estão indo ao templo. A intenção deles era participar então daquele tempo de oração. Quando então eles encontram um homem que estava ali mendigando. Eu não sei se você já parou para refletir nesse texto, mas o templo de Jerusalém era amontoado de gente. Aquele homem estava ali, nós não sabemos ao certo quanto tempo, mas Atos capítulo 4 vai dizer que ele já tinha mais de 40 anos. E que todos os dias alguém colocava ele num lugar diferente para que ele mendigasse. Então esse homem estava ali pedindo, chamando a atenção, que alguém lhe desse algo para subsistência, uma moeda, uma esmola. Era essa a intenção daquele homem, era isso que ele queria inicialmente. Pedro e João então se aproximam. E de uma maneira diferente do que estava acontecendo, eles param. Mesmo indo em direção à oração, eles param. E eles escutam então um homem coxo, que não tinha como se locomover, que não tinha como ganhar o seu pão, clamando por uma ajuda. E é interessante que o autor Lucas, ele destaca que eles olharam fixamente para aquele homem. Como quem diz, preste bem atenção naquilo que eu vou falar agora. Preste bem atenção naquilo que vai acontecer agora. Você me pede ouro e prata. Você me pede uma esmola. Mas eu lhe darei algo muito melhor. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. O texto sagrado diz que imediatamente os seus tornozelos e os seus pés se fixaram. E aquele homem então lhe dá um salto. E ele começa então a pular e glorificar a Deus. Se você continuar a leitura, vai dizer que uma multidão se chega porque as pessoas viram aquilo. Então as pessoas ficaram impactadas. Como assim? Nós conhecemos esse homem. Não é uma criança, mas é um homem que já tem mais de 40 anos. Sabemos da história dele, sabemos da postura dele. Sabemos que todo dia ele está aqui pedindo. Estamos vendo esse homem andando em nosso meio. O texto sagrado então vai dizer que mais uma vez, Pedro e João, eles pregam o Evangelho. Meus queridos, eu olho para esse texto e muitas coisas ardem no meu coração. Mas a primeira coisa que me chama a atenção é imaginar a quantidade de pessoas que passavam por aquele homem, procurando Deus, procurando uma oração, mas não conseguia perceber que o que Deus queria muitas vezes é que alguém parasse, desse atenção àquele homem e orassem por ele. Quantas pessoas naquele dia já tinham passado por esse homem? Quantas pessoas nesses 40 anos que ele tinha, já tinha passado por ele numa condição de mendigância como essa?
Mas quantos de fato não tinham parado para ouvir aquele homem? Eles tinham capacidade de ir ao templo orar, mas muitas vezes não tinham capacidade de parar para orar pelo próximo. E Jesus nos fala sobre isso. Quando Jesus nos ensinou a parábola do bom samaritano, foi mais ou menos esse exemplo que ele deu. Diz que um homem foi encontrado por ladrões, salteadores, que deixou ele semi-morto, levaram tudo e ele ficou ali à beira do caminho. E aí quem aparece? Um levita e um sacerdote. E eles estavam indo para onde? Para o templo, Jerusalém. E aqueles homens, mesmo encontrando alguém que precisava de cuidado, precisava de atenção, precisava de uma oração, o que é que eles fazem? Ignoram, porque eles tinham um momento de oração. Eles precisavam ir ao templo orar. O próprio Jesus já nos deu esse tipo de confronto, dizendo que muitas vezes a nossa espiritualidade não é espiritualidade real, não é espiritualidade do Evangelho, não é espiritualidade viva, porque muitas vezes o que Deus quer é que a gente pare essa nossa oração e ore por aquele que está precisando. Posso ouvir um amém em nome de Jesus? E isso me chama a atenção, mas ali aconteceu algo diferente. De uma maneira inusitada, vinham então dois homens comuns, homens simples. Pedro e João eram pescadores, na verdade agora desempregados. Você vai lembrar, Jesus diz, ei, deixa, eu farei vocês pescadores de homens. Pescadores desempregados, no momento sem mais um mestre, sem mais um Messias. Homens simples, mas dentro deles havia algo que não era nada simples. Havia algo extraordinário, que era inusitado e a maioria daquelas pessoas naquele ambiente ainda não tinham conhecido. Então, quando aquele homem pediu esmola, eles agem baseado nesse extraordinário que havia dentro deles. Eles param, eles olham e algo inusitado acontece. Porque esses homens, eles carregavam uma história e um amor diferente. Eles sabiam que eles haviam sido amados e alcançados quando eles estavam perdidos. Da mesma forma que aquele homem estava perdido, mendigando, provavelmente Pedro e João se identificou com aquela postura deles. Pedro e João, como pescadores, ninguém os via, mas Jesus os viu. Quando o Império Romano, quando a religião judaica os oprimia, Jesus os amou. Quando ninguém dava atenção, Jesus deu atenção, curou suas feridas, entregou vida e salvação. Então, meus queridos, quando Pedro e João viram aquele homem naquela condição, necessitado, mendigando, eles lembraram do que eles já tinham visto. Eles tinham visto o Nazareno. Eles tinham visto Jesus ouvir o cego Bartimeu que clamava, dizendo na beira da estrada, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus faz o quê? Parou, deu atenção e curou aquele cego. Eles tinham visto uma mulher samaritana, que ninguém ousaria sentar com ela, mas Jesus gastou tempo e sentou com ela à beira de um poço, trouxe revelação e salvou a vida dela. Eles tinham visto Jesus andando no meio de uma multidão que o perseguia, que o apertava, que queria saber sobre quem ele era. Ele tinha visto Jesus parar todo um culto, toda uma adoração, todo um momento de revelação, para dar atenção para uma mulher que estava impura, em fluxo de sangue, e curar ela. Jesus tinha visto tudo isso. Eles tinham visto Jesus parar, ouvir e tocar em leprosos, quando na verdade a cultura da época os oprimia, os afastava e dizia que eles tinham que fugir deles. Eles sabiam que era exatamente isso que o Nazareno faria. E agora era o que Jesus gostaria de fazer por meio deles. Porque todo aquele que foi impactado por esse evangelho, apaixonado por Jesus,
rendido ao nosso Salvador, estão sendo guiados pelo Espírito do Nazareno e manifestará as mesmas obras do Nazareno. Mas por que tudo isso acontece? Isso só acontece porque esses homens estavam cheios do Evangelho. E aí eu lembro aos irmãos, quando alguém vem e pedir uma esmola, o que é que eles fazem? Evangelho neles. Logo em seguida, quando a multidão os aperta e começa a ficar espantado com aquele milagre, o que é que eles fazem? Evangelho neles. Se você continuar a leitura, Atos capítulo 4, vai dizer então que os religiosos se juntam e começam a conjecturar o que é que eles fariam. Porque estava tomando uma proporção muito grande, todo mundo tinha visto um milagre. O evangelho estava se espalhando, eles queriam conter aquilo. Então alguém diz assim, olha, não dá para a gente negar. Todo mundo viu o milagre. A gente conhece, me perdoe, vamos inventar um Joãozinho. A gente conhece Joãozinho. Ele era coxa, agora ele anda, todo mundo viu, não dá para negar. Agora vamos fazer o seguinte, para que isso não se espalhe, vamos proibir que eles continuem falando sobre esse Nazareno. Então eles juntam aqueles homens e dizem, vocês estão proibidos. Não falem mais nesse nome. Qual é a resposta desses homens? Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Por quê, meus queridos? Porque quando nós estamos apaixonados, fascinados, cheios do Evangelho, não temos como negar. Você não consegue negar a pessoa que está do seu lado, você está tocando nela. Você está se relacionando com ela. Esses homens estavam em profundo relacionamento com o Nazareno. Ao ponto que se fosse preciso morrer, eles morreriam. Porque quando alguém tem um propósito, vale a pena morrer por esse propósito. E esses homens tinham encontrado o propósito das suas vidas. Esse propósito era o Evangelho. E por estarem cheios do Evangelho, eles confiavam no poder do Evangelho. Eu tenho pensado muito sobre isso, meus irmãos. Pedro e João, quando questionados sobre esmola, eles olham muito bem para aquele homem. E com muita confiança, o texto diz que depois que Pedro diz, eu não tenho prata e ouro, o que eu tenho que dou, ele já estende a mão, ele já pega no braço direito, ele já levanta. Ele tinha confiança, ele tinha fé. Sabe, como quem diz, eu não tenho o que você me pede, mas eu tenho algo muito melhor. Esse é o Evangelho de Jesus. Muitas vezes o Evangelho não vai nos dar aquilo que nós estamos pedindo. Muitas vezes nós estamos mendigando algo para Deus e a resposta inicial é, eu não tenho. Deus, eu quero a prata e o ouro. Deus está dizendo, eu olho para você, eu sei o que é melhor para você e eu não tenho. Ou eu não tenho para lhe dar agora, não é o seu tempo, não é o que eu quero para você. Esse é o Evangelho. Como disse um teólogo no passado, o Evangelho muitas vezes ele começa nos ferindo, mas depois ele traz a cura. Esse homem, quando ele vê Pedro dizendo, eu não tenho, qual será a sensação dele? Será que ele ficou feliz? Ele só queria uma moeda. Me dá a prata. Pedro olha para ele e diz, eu não tenho. Começou triste, frustrado. Negou seus anseios. Mas a história termina dizendo que esse homem ele pulava de alegria. Ele exaltava o Senhor. Porque é exatamente isso que o Evangelho faz. Por mais que muitas vezes ele comece dizendo, Thales, não é assim. Não é isso que eu quero para a sua vida. Quando nós experimentamos desse Evangelho impactante, transformador, os nossos anseios são transformados. Os nossos desejos são transformados. E nós começamos a provar que aquilo que Jesus, aquilo que o Nazareno nos oferece, é muito mais saboroso do que aquilo que nós pedíamos antes. Existe muito mais gozo, existe muito mais prazer do que qualquer coisa que a gente possa comprar, adquirir, qualquer coisa que já foi construída. Quando experimentamos do Evangelho e da beleza de Jesus, Ele nos satisfaz mais do que qualquer outra coisa criada nessa terra. Então esse homem ele entra no templo, junto com eles. É interessante. Eu fico imaginando um novo convertido como ele era.
Não sabemos ao certo quanto ele já tinha ouvido falar sobre Jesus. Mas a postura desse homem é muito espontânea. Ele era coxo, ele ouviu falar de um Jesus e imediatamente o texto diz que ele já está acompanhando Pedro e João. Ele não recebeu a cura e vazou. Como quem diz, não preciso mais disso aí. Ele acompanha. Na minha opinião, ele está manifestando o quê? Eu quero mais desse Jesus. Esse Jesus que me foi apresentado com poder agora, eu necessito mais dele. Como é que eu adoro a ele? Como é que eu sirvo a ele? Eu quero conhecer mais dele. Nós percebemos desde já um fascínio por Jesus. Meus queridos, quem está fascinado por Jesus, com esse coração aquecido, apaixonado, naturalmente irá impactar por onde estiver. Porque quando as pessoas falarem sobre suas paixões terrenas, o seu ouro, a sua prata, a sua fama, os seus desejos, nós falaremos sobre o autor da criação. Nós falaremos sobre o amor encarnado. Nós falaremos sobre o eterno glorioso. Aquele que se entregou em nosso lugar, aquele que morreu por nossos pecados, aquele que caminha conosco lado a lado todos os dias, e um dia, como cantamos, estaremos face a face em glória com ele. E isso é muito mais poderoso do que qualquer outra coisa. Esse simples evangelho é muito mais fascinante do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque é a esperança, é a paz, é a alegria, é a salvação que o mundo precisa. E nesse ponto consiste a forma de manifestarmos o poder do evangelho. Quanto mais eu estou fascinado por esse evangelho que me salvou, mais eu confio nesse evangelho. Mais a minha fé está vibrante por esse evangelho. Mais eu compartilho desse evangelho. Então nós voltamos para a postura de Pedro. O tipo de fé que Pedro tinha. Eles não apenas negaram o que aquele homem pedia. Me dá prata, me dá ouro. Eles, eu não tenho. Logo em seguida, ele já ofertou cura no nome de Jesus para aquele homem. Por quê? Porque eles criam no poder do evangelho de Jesus Cristo. Alguém que vê um homem nessa situação e diz, eu não tenho a prata e o ouro, mas eu tenho algo muito mais poderoso. Eu tenho algo muito melhor. Levanta e anda. E ele já vai dando a mão e levantando esse homem. Ele tinha fé no evangelho de Jesus Cristo. Pedro conhecia bem o poder de Deus. Ele havia experimentado o poder do evangelho. Lembre, é o mesmo Pedro que tinha afundado, andando sobre as águas. É o mesmo Pedro que havia negado Jesus. Mas depois de todo aquele processo, agora empoderado pelo evangelho, é o mesmo Pedro que antes fracassou em fé. Agora está ordenando que um coxo levante e ande. Porque Pedro não confiava na sua oração. Ele não confiava na sua história pessoal. Ele não confiava no seu ministério. Mas ele confiava totalmente na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Meus queridos, se me permitem, a igreja evangélica nunca teve tantos recursos, tanto prestígio, tanta estrutura, tantas facilidades. Mas infelizmente tudo isso não vem acompanhado com o poder do evangelho. Eu penso que o que a nossa geração carece é voltar à simplicidade do doce e belo evangelho que nos salvou. Eu não sei o que você pensa, mas essa tem sido a minha reflexão. Nós não queremos que as pessoas se apaixonem pela igreja do Nazareno. Nós não queremos que as pessoas se apaixonem pelas nossas estruturas. Nós não queremos que as pessoas se apaixonem pelo nosso ministério. Nós não queremos que as pessoas se apaixonem pelas nossas boas obras. O que nós queremos é que todos vejam a beleza de Jesus Cristo. O que nós queremos é que todos olhem para Ele e digam, Ele é o mais belo. Que todos fiquem fascinados pela pessoa de Jesus.
se nosso coração se manter no evangelho simples, mas poderoso de Jesus, independente das nossas habilidades, da nossa estrutura, dos nossos recursos, nós vamos continuar dizendo como Pedro: eu não tenho nada, eu não posso nada, mas eu conheço aquele que tem tudo e pode tudo. E mesmo tendo tudo e podendo tudo, Ele disse o que é que Ele quer para a sua vida. Ele quer salvar a sua alma. Se nós continuarmos na simplicidade do Evangelho, nós apresentaremos o Jesus do Evangelho. E perceba, meus irmãos, Jesus se fez simples. Nos entregou uma mensagem extremamente simples. Os seus discípulos, Ele transformou em pessoas simples. O mandamento, que até antes era um pouco complexo, Ele deixou extremamente simples. O cara se converteu agora, entregou a vida para Jesus agora. Como é que eu obedeço os mandamentos? Amor. Simples. Ama a Deus acima de tudo e ama teu próximo. Deixou tudo simples. Por que toda essa simplicidade? Porque no coração de Deus existe um propósito. E Ele quer salvar todos os povos. No entanto, se perdermos a simplicidade do Nazareno, a simplicidade do Evangelho, perderemos também o poder do Evangelho. Quanto mais nós complicamos o simples, nós perdemos o poder da sua simplicidade. Quando começamos a depositar a nossa fé, nossa expectativa, a nossa esperança naquilo que na verdade é totalmente acessório na igreja, nós perdemos o valor daquilo que é essencial. Se começarmos a confiar muito mais nas estruturas, nos recursos, em nossas habilidades, em determinados homens, já não há mais espaço para a fé. E se não há mais espaço para a fé, não existe mais o poder do Evangelho. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se a minha confiança está nos recursos, facilidades, estruturas, como Deus manifestará o seu poder, o poder na simplicidade do Evangelho? Mas se confiarmos em Jesus e confiarmos no poder do Evangelho, nós viveremos o sobrenatural de Deus. Porque o Evangelho é o poder de Deus. E Jesus é o Evangelho. Logo, Jesus é o poder de Deus manifesto em toda a criação. É por isso que eu tenho dito que não existe manifestação de poder que não passe pela pregação do Evangelho. Vou repetir. Não existe manifestação de poder que não passe pela pregação do Evangelho. Como assim, pastor? Eu vi um grupo que era cheio do Espírito Santo, mas eles não falavam do Evangelho. Então não era o Espírito Santo. Toda manifestação do Espírito Santo, toda manifestação de poder relatada nas Escrituras está diretamente relacionada à pregação do Evangelho. Faça um exercício rápido com os irmãos. Nós já comentamos. Atos capítulo 2. Quando o Espírito Santo vem sobre eles, o que é que eles fazem? Pregam o Evangelho. Atos capítulo 10. Cornélio tinha visitantes na sua casa. E o Espírito Santo diz assim: manda chamar Pedro. Pedro vem. Quando Pedro começa a pregar o Evangelho, o texto sagrado vai dizer que o Espírito Santo vem sobre todos eles. O que é que estava sendo pregado? Evangelho. Quando nós vamos olhar sobre qual o papel do Espírito Santo, Jesus nos falou sobre isso. Ele diz: quando eu for, e é bom para vocês que eu vá, quando eu for, eu enviarei outro Consolador. E esse vos ensinará todas as coisas. Qual o papel do Espírito Santo? Apontar para o Nazareno. Não existe manifestação de poder que não passe pela pregação do Evangelho. Quando Jesus ele é o centro, é sinal que o Espírito Santo está agindo.
Mas quando desejamos ser o centro, já não há mais poder do Evangelho. E essa é uma tentação que nós vamos carregar até a glória. Desde o primeiro pecado, você vai lembrar comigo, Adão e Eva. Em um determinado momento eles desejaram o quê? Ser como Deus, ser o centro. Até a consumação de todas as coisas, até termos o corpo glorificado, essa é uma tentação que eu e você levaremos para sempre. Não se engane, quando eu subo aqui, a tentação que eu estou lutando é exatamente lembrar, Thales, você não é o centro. Jesus Cristo é o centro. No seu dia a dia, nos seus afazeres, no seu trabalho, na sua família, no seu ministério, no seu serviço, o que você fizer, existe uma tentação lá batendo na porta, dizendo, seja o centro. A queda de Lúcifer foi como? Desejou ser Deus, desejou ser o centro. Não tinha nada a ver com a mensagem, mas veio aqui agora e vou testemunhar. Como foi dito, eu cursei Direito, fiz na UERN em Natal. Poucas pessoas sabem desse testemunho. E Deus, aprove ao Senhor, me dá uma ótima oportunidade de estudar bem. Meu pai, já advogado, me orientava, tinha acesso a bons livros, tinha condições de estudar. Pela graça de Deus, eu tive o maior ira do curso. E eu estava prestes a ser laureado. Próximo à minha formatura, Deus havia incendiado o nosso coração para termos um tempo na Tailândia. E passamos um mês como missionários na Tailândia. Aí fica um outro testemunho para um outro momento. Mas em um tempo de oração, Deus começou a falar comigo, disse, Thales, sabe aquela Laura que você deseja tanto? Os 6 anos de curso que você se dedicou e a sua média está quase 10 e você está se gloriando, você vai abrir mão. Na hora eu comecei a dizer, não, acho que isso é da minha carne. Não faz sentido porque Deus falaria isso comigo. E parecia que quanto mais eu orava, Deus dizia, você vai abrir mão. Você vai abrir mão. Você vai abrir mão. E parecia que quanto mais eu orava, o Espírito Santo começava a me constranger dizendo, porque você não é o centro. Porque isso só é um instrumento de vaidade para você. Porque na verdade o que eu tenho para a sua vida não é por esse caminho. E eu tenho algo muito maior para você. Então, constrangido pelo Espírito Santo, nós vamos então para a formatura. E aí tem todo aquele ato solene. Em um determinado momento vai chamar a Laura. Alguém chega lá na frente. E conduzindo aquela cerimônia, diz, agora nós vamos chamar o laureado da turma do ano tal, direito, da UERN, tal. E eles dizem o nome do meu colega. Na hora todo mundo olhou para mim, porque saiu um edital com a média de todo mundo, então todo mundo já tinha conferido. E eles olham assim para mim e fazem, o que é que aconteceu, Thales? Eu disse, não, o cara é bom, né? E não pense que é porque eu tomei aquela decisão naquela época que eu venci a tentação de ser o centro de todas as coisas. Você, no seu lugar, onde você está agora, você está lutando contra essa tentação. E o que é que o Evangelho faz conosco? Segue a recomendação do livro, Deuses Falsos, de Tim Keller. O Evangelho começa a pregar dizendo, destrone tudo isso que você está tentando colocar no centro. E lembre que só Ele, o Nazareno, pode ser o centro da sua vida. Finés Brizzi, um dos fundadores da Igreja do Nazareno, certa vez ele disse que se o primeiro milagre da igreja, depois que a igreja foi cheia com o Espírito Santo, foi com um mendigo, isso precisa significar alguma coisa para nossas vidas. E ele narrou sobre isso, e ele começou a ministrar como ele entendia, que é uma prioridade no reino de Deus, que é uma vontade do Espírito Santo,
que está no coração de Jesus, alcançar aqueles marginalizados, excluídos, abandonados, muitas vezes esquecidos. Meus irmãos, e quando nós olhamos para isso, só um Deus. Quem tem a camisa branca aí que pode ficar em pé? Você pode me ajudar? Fique em pé de costas para todo mundo. Só um Deus que não usurpou ser como Deus, mas antes se esvaziou, tomou forma e figura humana e se entregou de maneira humilhante, sacrificial, dolorosa por causa das suas criaturas. Pode pensar no marginalizado. Pode sentar, minha amiga. Só um Deus que é o Rei da glória, digno de todo louvor e adoração, e decide descer para contactar conosco, para tocar na gente, para andar na gente. Pode falar sobre sai do seu lugar e alcança o necessitado. Você não encontra isso em nenhuma outra religião. Você não encontra isso em nenhum outro tipo de filosofia. Mas esse é o simples evangelho de Jesus Cristo. E sabe quem são esses mendigos? Sabe quem são esses marginalizados? Sabe quem são esses abandonados? Que estão à beira do caminho, clamando pão, pedindo água, pedindo vida? Todos nós. Repita comigo, todos nós. Sem Jesus, meus queridos, nós somos como mendigos espirituais. Cada um mendigando algo diferente. Alguns mendigam pão, outros mendigam atenção, outros mendigam amor, mas todos com um vazio gigante nos seus corações. Mas aí quando o Nazareno vem, ele preenche então esse vazio. Quando o Nazareno vem e ele para, e ele escuta, e ele fixa os olhos e pergunta: Thales, qual o seu vazio? E eu digo: o meu vazio é porque eu não tenho paz. Então ele diz: eu lhe ofereço a paz que excede todo entendimento. E ele procura então Maria e pergunta: Maria, qual o teu vazio? E Maria vai dizer: Senhor, eu não tenho alegria. Ele vai dizer: então, eu lhe dou uma vida em abundância. Ele procura então seu João. O João diz: eu quero pão. Ele diz: eu sou o pão que desceu do céu. Ele procura então Josefa e diz: eu quero água. Ele diz: eu sou a água que mata a sede. Jesus Cristo, e somente Jesus Cristo, é aquele que pode satisfazer todo anseio do nosso duro coração. E quando ele vem e nos toca, nós passamos então a convidar todos os outros mendigos, dizendo: venham, vejam, eu encontrei o pão, eu encontrei a água, eu encontrei sentido, eu encontrei esperança, eu encontrei salvação. Venham e vejam, aquele que é a fonte da satisfação, venham e vejam, e vocês também encontrarão. Então, como voltar à simplicidade do evangelho? Olhemos para Jesus. Olhemos para aquilo que Ele nos ordenou a fazer. Olhemos para aquilo que Ele nos ensinou fazendo. Amou a Deus com tudo. E amou ao próximo ao ponto de querer salvar o perdido. Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo. E eles seguem exatamente esse passo a passo que eles aprenderam com Jesus. Mostrando que é simples viver o evangelho. Eles amavam Jesus. E eles amavam ao próximo ao ponto de oferecer salvação. Meus irmãos, eu não sei se todos conhecem bem a história da igreja do Nazareno. Mas o nome Nazareno que nós carregamos não é porque a equipe de marketing da época disse assim: joga cola que dá certo. Os fundadores passaram uma noite em oração. E um médico, que eu não vou lembrar o nome agora, ele apresentou esse nome: Igreja do Nazareno. Na época era Igreja Pentecostal do Nazareno, mas o foco era Nazareno. Exatamente para nos lembrar do serviço,
humilde de Jesus Cristo, como foi ministrado agora. Pode vir algo bom de Nazaré? Era sobre esse Jesus Cristo que os fundadores queriam que todos lembrassem. Quando Jesus estava na cruz, o xingamento que diziam a ele é o Nazareno. Chamá-lo de Nazareno não era uma glória, mas lembrava da sua humilhação. Podia alguma coisa boa vir de lá? Jesus podia ter vindo então em glória como rei em Jerusalém, mas ele vem como filho de carpinteiro, em Nazaré. Era isso que os fundadores tinham em mente. E quando nós olhamos para a história da nossa igreja, os fundadores, eles tinham dois objetivos claros: pregar a santidade e alcançar os pobres. Você vai encontrar isso em qualquer livro de história da nossa denominação. Eu vejo que em nosso meio nós ainda temos uma luta constante para perseverar na doutrina de santidade. Mas eu penso que a gente deveria ter o mesmo esforço para manter a cultura original da nossa denominação. O primeiro papel timbrado da Igreja do Nazareno, no cabeçalho, tinha assim: sempre que o fizerem a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Mateus 25, 14, 40. Todo documento oficial emitido pela Igreja do Nazareno tinha lá no cabeçalho esse versículo. Sempre que vocês fizeram um dos pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. O primeiro manual da Igreja do Nazareno determinou que deveríamos ganhar os perdidos por meio de agências de missões na cidade, serviços evangelísticos, visitação de casa em casa, cuidado dos pobres e consolo dos moribundos. Assim que a Igreja de Nazareno se tornou global, existe uma forte recomendação por escrito: não apenas plantem igrejas, mas abram escolas e hospitais para atender às necessidades da população. Semana passada, 24 de maio. Quantos aqui sabem que 24 de maio nós comemoramos o Dia do Coração Aquecido? 24 de maio de 1738. O dia em que John Wesley, ele estava escutando um comentário bíblico de Lutero, um prefácio a Romanos, evangelho puro. E enquanto ele escutava isso, ele disse: senti meu coração estranhamente aquecido. E dali começa então o avivamento, que alguns historiadores dizem que nunca na história da humanidade teve um avivamento que impactou mais uma sociedade do que o avivamento metodista. Alguns ousam dizer que a Inglaterra só é a Inglaterra que é hoje e que foi na história exatamente por causa do avivamento wesleyano. Nós olhamos para aquilo que aconteceu. John Wesley seguiu então a simplicidade do evangelho. O que é que ele fez? Pregou o evangelho e amou o próximo. Os estudos vão dizer então que John Wesley pregou cerca de 40 mil sermões evangelísticos. 40 mil sermões. E andou cerca de 400 mil quilômetros a cavalo para pregar o evangelho. Isso é equivalente a 10 voltas ao mundo. E além de pregar o evangelho, ele se desgastou com todas as suas forças para amar o perdido. Vou dar aqui alguns exemplos. Numa época em que a Inglaterra vivia um caos, nós estamos falando de revolução industrial, com homens, mulheres e crianças trabalhando cerca de 16 horas por dia, inclusive em minas de carvão, e morrendo todo dia por acidentes e condições precárias e insalubres. John Wesley ele começou então a escola dos esfarrapados. Que era isso? EBD para criança que não podia estudar. Livros, bibliotecas públicas. Quando ele via que o povo morria cedo por questões insalubres, e ele sabia que os médicos cobravam caro e não estavam dispostos a ajudar a população, sabe o que ele fez? Ele começou a estudar por conta própria medicina e dar palestras à população. O livro de John Wesley mais popular na Inglaterra não foi seus sermões. Foi um livro de medicina, ajudando a população sobre doenças e sobre remédios. Ele criou o primeiro dispensário de medicamento gratuito em Londres. Sabe o que é isso? Naquela época, um lugar que você podia pegar remédio gratuito.
e não era o governo. Era John Wesley e o movimento metodista. Abolição da escravidão. Quando William Wilberforce promulgou a lei de abolição da escravidão, sabe quem estava há anos, eu vou chamar aqui de discipulando esse homem? John Wesley. A última carta conhecida de John Wesley foi direcionada a William Wilberforce, antes dele morrer. E ele diz assim: prossiga na força de Deus e do seu poder, até que a escravidão, até mesmo a mais vil de todas, que é a americana, seja dizimada da face da terra. John Wesley morre dando esse conselho. E ele já batia na abolição da escravidão. Tudo que nós conhecemos hoje de assistencialismo começou na Inglaterra com John Wesley, quando ele nem sabia que era isso. Teve um cara recentemente que ganhou um prêmio Nobel na Índia, recentemente em termos históricos, porque criou um banco de empréstimo a pessoas pobres. John Wesley já fez isso muito tempo antes. Casas de crédito para os pobres. Abrigos para trabalhadores que não tinham como pagar aluguel. Esquema para desempregados. Você está desempregado? Vá ali, tem um trabalho para você. Luta por direitos trabalhistas. Porque as mulheres e crianças estavam morrendo nas minas, trabalhando 16 horas. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, meus queridos. A gente nem pode só viver de boas obras, como não podemos esquecer que junto com a pregação do Evangelho existe um amor que Deus tem ao necessitado. Queremos experimentar um avivamento da parte de Deus, mas não queremos pagar o preço de voltar à simplicidade do Evangelho. E a simplicidade do Evangelho me obriga a cuidar daquele que é necessitado, compartilhar a salvação, mas ver a sua necessidade também. E nós carregamos no nosso sangue o legado do avivamento metodista. O que me faz muitas vezes olhar para tudo isso e questionar, será que foi só naquela época? Será que foi só para aquele tempo? Será que acabou e não existe mais condições de vivermos isso novamente? Pelos meus cálculos, eu tenho que convidar vocês a ficarem em pé. Sabe, meus irmãos, nós falamos isso logo no início, mas eu creio que de fato Deus está fazendo algo em todo o mundo. Inclusive eu creio que se a gente não quiser participar do que Deus está fazendo, Ele levantará outros e esses outros farão. Mas a minha oração tem sido: Deus, não me deixa fora daquilo que o Senhor está fazendo. Eu creio que Deus está levantando uma geração que não está focada no ouro e na prata que esse mundo mendiga. Eu creio que Deus está levantando uma geração que está focada nos acessórios, só na estrutura, nas facilidades, nos recursos. Que não está focado em construir o seu nome, deixar um legado. Eu creio que Deus está levantando uma geração apaixonada por Jesus, que deseja viver o poder e a simplicidade do Evangelho. E eu queria fazer um apelo muito específico nessa tarde, se o pastor Júnior me permitir. Se de alguma forma você crê que Deus está fazendo algo no mundo e você quer participar disso, como quem diz: Deus, conta comigo, eis-me aqui. Eu quero viver a simplicidade do Evangelho, eu quero viver o poder manifesto do Evangelho. Eu queria lhe convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente rapidamente, para que a gente possa orar juntos.
Como quem diz: Deus, não me deixa fora do que o Senhor está fazendo, Deus. Eu sei que o Senhor está redimindo todas as nações, povos, línguas, tribos. Eu sei que se eu não for, o Senhor fará, o Senhor levantará outros, mas eu quero participar disso, Deus. Não me deixa fora, Senhor. Santo Espírito de Deus, nós estamos aqui rendidos, Pai, em Teu nome, Deus. Manifestando, Deus, a nossa fé de maneira pública. Manifestando, Deus, a nossa fé de maneira racional, Deus. Fazendo um voto com o Senhor, Deus. E rogando, Pai amado, que o Senhor use as nossas vidas para aquilo que o Senhor está fazendo no mundo, Deus. Nós cremos, Pai amado, que o Senhor está salvando pessoas em todo o mundo, Deus. Nós cremos, Pai amado, que o Senhor está levantando uma geração, Deus. Uma geração que não vai se prostrar às riquezas desse mundo, Deus. Aos prazeres desse mundo, Deus. Uma geração que não vai se conformar com o ouro, com a prata, Deus. Uma geração, Deus, que teme ao Senhor e é apaixonado pelo Senhor, Deus. Nós queremos clamar, Deus, que em nome de Jesus, cada joelho aqui prostrado, Deus, cada lágrima aqui derramada, Deus, encontre, Deus, o poder do alto sobre cada um dos Teus servos, sobre cada um dos Teus filhos, Deus. Nós queremos clamar que em nome de Jesus, o Senhor desperte, Deus, nessa hora, Deus, vocações direcionadas pelo Senhor, Deus. Nós clamamos que em nome de Jesus, o Senhor pegue cada coração nessa tarde, Deus, e distribua, Pai, os Teus dons, talentos, o Teu chamado, Deus, os Teus propósitos. Traz clareza, Deus, como eles vão se engajar nessa missão, Deus. Nós queremos dizer, Pai amado, em nome de Jesus, não nos deixa fora do que o Senhor está fazendo, Deus. Nós não queremos desperdiçar a nossa vida, Deus, só com o ouro, com a prata, Deus, com as coisas passageiras e terrenas. Mas nós queremos queimar pelo Senhor, Deus. Nós queremos nos desgastar pelo Senhor, Deus. Pai amado, nós rogamos em nome de Jesus que o poder do Evangelho seja manifesto em nossas vidas, Deus. Nós queremos clamar que em nome de Jesus, que venhamos a viver um Evangelho não só de teoria, Deus,
mas queremos viver um evangelho poderoso, Deus, em ação, em palavras e em obras, Deus. Nos dá um coração segundo o teu coração, Deus. Nos dá autoridade para falar do teu evangelho, mas nos dá amor, Deus, para sentir o que o Senhor ama, Deus, para sentir o que o Senhor sente, Deus. Nos dá os teus olhos, nos dá o teu coração, nos dá a mão do Senhor, nos dá os teus pés, Deus. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, retornar à simplicidade do evangelho, Deus. Queremos confiar no Senhor, Deus. Queremos confiar no poder do evangelho, Deus. E queremos dizer, Pai, em nome de Jesus, aqui está nossas vidas, Deus. Aqui está nossas vidas, Deus. Aqui está o nosso coração. Aqui estão as nossas mãos. Aqui estão os nossos pés. Aqui está a nossa mente. Aqui está o nosso recurso. Aqui está o nosso curso. Aqui está o nosso trabalho. Aqui está a nossa família. Aqui estão os nossos sonhos e projetos. Aqui estão os desejos mais íntimos do nosso coração. E nós sacrificamos nesse altar, dizendo: Senhor, toma tudo e faz aquilo que o Senhor quer, aquilo que só o Senhor pode fazer, e seja glorificado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.